Donald Trump intensificou consideravelmente ameaças feitas ao Irã, sugerindo que, se não concordar com uma série de exigências, e aí tem um problema, ninguém sabe muito bem quais são. O Irã estaria correndo alto risco, segundo o presidente americano, de um ataque rápido e violento. As palavras são dele. A reportagem é de Mariana Giangiacomo. O presidente americano afirmou que uma grande frota, maior do que a enviada à Venezuela, está se dirigindo ao Irã. E disse esperar que o país negocie um acordo sobre seu programa nuclear que seja justo para todas as partes. E terminou a mensagem com um alerta, abre aspas. Como eu disse antes, façam um acordo. Eles não fizeram e houve a Operação Martelo da Meia-Noite, uma grande destruição do Irã. O próximo ataque será muito pior, não deixe acontecer de novo, fecha aspas. Martelo da Meia-Noite foi o nome dado à operação do meio do ano passado, quando os Estados Unidos atingiram instalações nucleares do Irã. Trump, no entanto, não deixou qualquer indicação do que deseja em relação ao país. Segundo reportagem do New York Times, autoridades americanas e europeias pediram o fim permanente de todo o enriquecimento de urânio, limites no alcance e quantidade dos mísseis balísticos de Teherã e o fim do apoio a grupos de milícias no Oriente Médio, como Hamas e Hezbollah. Autoridades iranianas refutaram a ideia de negociar sob a ameaça dos Estados Unidos. مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی باید صورت بگیره که از تهدیدها زیاده‌خواهی‌ها دست برداره. اگر پذیرفته نشه تحمیل کردن جنگ. او رو پاره کرد و کنار انداخت. 2 روز قبل در 23 خرداد میز گفتگو رو بمباران کرد. اگر غرض از این مذاکراته که این نه مذاکره نه گفتگو. A missão iraniana para as Nações Unidas relembrou as, abre aspas, desastrosas guerras no Afeganistão e no Iraque, fecha aspas, como exemplos do envolvimento dos americanos no Oriente Médio. E afirmou que o país está pronto para um diálogo baseado em interesses e respeito mútuos. Mas avisou que, se provocado, o Irã irá se defender e responder como nunca antes. Enquanto Trump intensifica as ameaças contra adversários no exterior, aqui nos Estados Unidos a diplomacia trabalha para esclarecer as medidas da política externa do governo. Deputados e senadores, principalmente da oposição, exigem respostas sobre ações tomadas sem o consentimento do Congresso. Nesta quarta-feira, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, participou de audiência no Congresso e reconheceu que um ataque ao Irã seria complexo, mas reforçou as ameaças de Trump, afirmando que os protestos que tomaram conta do país recentemente podem voltar. That regime is probably weaker than it has ever been, and the core problem they face, unlike the protests you saw in the past on some other topics, is that they don't have a way to address the core complaints of the protesters, which is that their economy is in collapse. Sandro, às vezes é até difícil por onde a gente começa. No caso, eu até por sei lá, portanto que eu andei pelo Irã como repórter, o Trump parece desprezar uma das coisas mais básicas dos clássicos que escreveram sobre estratégia. Aquela definição consagrada que a guerra é a continuação da política por outros meios. Ela se estabeleceu, né? A gente vê isso em 200 anos de história, que não há guerra possível se os objetivos políticos não forem estabelecidos. Quais são, então? No caso do Trump em relação ao Irã? Essa pergunta é a pergunta não de 1 milhão, mas de $1 bilhão, William. Mas há algumas séries de questões que a gente deve relacionar aqui. Percebe-se claramente um apetite da administração americana para pressionar o Irã. Percebe-se claramente que a utilização da Guarda Revolucionária nas ruas para conter os protestos, porque a força paramilitar ligada à Guarda Revolucionária, a Basij, ela não foi suficiente para conter os protestos que a gente teve no início de janeiro. Então, se a Basij não foi suficiente, isso mostra claramente uma certa fraqueza, e existem outras fraquezas também que foram denunciadas por esses protestos. O fato de que eles foram liderados no início pela classe dos comerciantes dos grandes bazares, pelo fato de que você tem uma quebradeira em série de bancos iranianos, já mostra que o regime realmente está no momento de cápsula de sobrevivência. Então, há também uma pressão americana
velada no sentido de dizer, porque há uma pressão israelense sobre os Estados Unidos, especificamente de Benjamin Netanyahu e alguns falcões do seu governo, de que talvez agora seja a hora de você realizar uma ação contra o Irã. Entretanto, os meios suficientes, os meios disponíveis militares americanos no Oriente Médio, embora a gente tenha visto aí uma concentração nessas últimas semanas impressionante, ainda não estariam no nível daquilo que Trump gosta. Então, Trump quer uma ação decisiva, rápida e fulminante, como ele fez em outros cenários. Ele gosta de lembrar muito a Operação Midnight Hammer, que ocorreu no ano passado, que foi contra o programa nuclear iraniano. Ele gosta de lembrar da operação que foi feita na Venezuela. O fato de que uma operação desse tipo contra o Irã, contra o governo, é muito mais complexa, é muito mais difícil e envolveria algo que não pode ser feito ao estilo dele, que é uma ação de um final de semana. Então, a única, talvez, certeza que a gente tem é que uma ação militar decidida por Trump não vai ocorrer durante a semana, porque o caráter dele é sempre decidir algo ou na sexta para o sábado, ou no sábado para o domingo, algo nesse sentido. Então, talvez esse seja o sinal de que ele quer uma pressão e uma acomodação. O problema é que, do outro lado, William, tem o Ayatollah Khamenei, que não reage à pressão e não tem a capacidade, ao longo da história que a gente tem visto, desde que ele assumiu a chefia da República Islâmica como supremo líder, de ter a decisão que, por exemplo, Khomeini tomou em 88, de tomar aquilo que Khomeini chamava de o cálice envenenado e fazer a paz com o Iraque. Khamenei não tem a disposição para isso e se enxerga em uma perpétua confrontação contra o Ocidente. Então, aqui fica um cenário muito complexo diante de nós. Você consegue ter algum tipo de clareza sobre o que o Trump quer, afinal, do Irã? Não, a oscilação de objetivos é uma marca do Trump. Se a gente ficar só nos 3 últimos exemplos, o objetivo em relação à Venezuela era combater o que ele chamava de narcoterrorismo. Depois que ele capturou o Maduro, o objetivo passou a ser explorar o petróleo da Venezuela e obrigar a Venezuela a, com essa receita, comprar produtos americanos. Então virou uma questão puramente de colonialismo econômico e não mais de combate ao narcotráfico. Em relação à Groenlândia, o objetivo era tomar o território, só assim seria possível obter a segurança do território. Havia também a especulação em torno das riquezas naturais do território. Depois da reunião com o Mark Rutte, o secretário-geral da OTAN, o objetivo passou a ser negar o acesso da China e da Rússia ao território e às riquezas do território e ter acesso total ao território em termos militares. Ele chegou a dizer que não tinha interesse nas riquezas da Groenlândia. E, por último, em relação ao Irã, o objetivo inicial era parar o massacre de manifestantes, né? Ele ordenou, disse isso publicamente, que precisavam parar os massacres, senão ele ia atacar. Bem, os manifestantes foram dizimados, né? Existem várias estimativas, mas chegam a dezenas de milhares de mortos. A menor está em 2.000, a maior em mais de 10. E ele desistiu desse objetivo, né? A repressão continuou, ele chegou a dizer que tinha parado e ela continuava, e agora o objetivo é a questão nuclear. E aí ele volta a uma posição que ele adotou em 2018, quando ele rompeu o acordo nuclear com o Irã, que era, não basta o Irã parar de enriquecer urânio ao nível próximo do grau de armas, é preciso também ele abrir mão do seu programa de mísseis balísticos convencionais. E isso é uma coisa que o Irã não aceita, porque aí realmente o Irã fica sem dentes, né? Se ele renuncia a armas nucleares e renuncia ao programa balístico, ele fica completamente vulnerável. E, ainda por cima, ele não quer nenhum tipo de enriquecimento de urânio. E o Irã defendia o seu direito de enriquecer para a geração de energia elétrica e uso médico. Então, a conclusão que a gente chega é que o que é importante para o Trump não são os objetivos, é simplesmente
tracionar esses sistemas para desviar a atenção dos americanos a temas que os incomodam, como o alto custo de vida e as arbitrariedades, os excessos cometidos pelas forças anti-imigração, que já deixaram 2 cidadãos americanos mortos este mês. Há uma grande preocupação na região toda, Sandro, em relação ao possível ataque militar americano neste momento. Aliados americanos, vamos repetir mais uma vez, que por Trump parece que tanto faz se é aliado ou não é aliado, mas aliados americanos importantes no Golfo Pérsico, ali as monarquias árabes, fora no Oriente Médio mais ampliado. Mesmo Israel está razoavelmente quieto nesse momento. Ninguém acha que um ataque militar, eu estou falando desses países, ninguém acha que um ataque militar resolva qualquer coisa. Isso teria peso? Depende muito do estado de espírito de Trump, Miriam. Porque mesmo com a questão de que houve uma movimentação na semana passada, a gente viu inclusive o Irã emitindo uma notificação de fechamento do espaço aéreo fechado por 24 horas, e aí a gente teve uma movimentação nos bastidores de diversos estados árabes, inclusive a Jordânia. Nesse momento, não me parece que talvez aqui esses atores, embora não queiram seus espaços aéreos utilizados por um eventual ataque americano, não parecem ser a força que possa deter a vontade do Trump, se ele quiser decidir. Aqui talvez a questão seja muito mais um balanço de meios. O que parece, até agora, do que a gente tem conseguido ver no acompanhamento que a gente tem do conflito, é que não há a pletora de meios possíveis para isso. E fica uma questão também que é a seguinte: um ataque americano imediatamente desencadearia um ataque iraniano a Israel. E como a Guerra dos 12 Dias, ocorrida em junho passado, demonstrou, nos primeiros dias Israel tinha a capacidade de resistir e absorver os impactos iranianos. Mas no 11º e no 12º dia, a capacidade aérea israelense já estava fazendo água, inclusive por falta de capacidade de interceptação. Então, de diversos materiais que os iranianos lançaram contra Israel. Então, eu lembro aqui a audiência que no último dia, o último ataque iraniano, 40 minutos antes do cessar-fogo, atingiu em cheio a um edifício residencial em Beersheba e vitimou cidadãos israelenses ali, sem que tenha sido interceptado. Uma falha completamente impressionante de defesa aérea. Então, existe também esse temor, e talvez seja isso, William, que detenha um pouco o Trump. A questão israelense e a pressão israelense sobre ele de ter a garantia completa disso. Não à toa, os americanos trouxeram muito material antiaéreo para o Oriente Médio nesses últimos dias. Eles enviaram uma grande unidade de defesa aérea dos Estados Unidos continental para diversas bases no Oriente Médio, talvez até para poder criar esse escudo antiaéreo, reforçar as defesas israelenses. Agora, do ponto de vista da perspectiva iraniana, Lorival, a essência do regime, claro, República Islâmica do Irã, com o impacto que isso tem tanto na secular guerra religiosa ali na região entre muçulmanos, entre xiitas e sunitas, o Irã é a grande potência xiita. Mas a própria razão de existência da República Islâmica do Irã é em torno da resistência aos Estados Unidos. Quer dizer, a essência da revolução, a essência ideológica da revolução, e a cabeça do Khamenei é a cabeça da revolução, da geração que passou pela revolução. É de que o lugar do Irã no mundo é entre os dois polos. Era o grande lema da revolução. Nem Ocidente, nem Oriente, nem a União, época da Guerra Fria, nem a União Soviética, nem os Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre foi para eles o grande Satã. A ameaça do Trump, ela apenas reforça tudo o que a gente identifica como identidade nacional iraniana. Ela é em torno da resistência aos Estados Unidos. Ela reforça, nesse sentido, a coesão de um regime que está acuado pelo seu próprio povo, né? Mas dá um sentido, um alento para a existência desse regime. Israel está vulnerável, os estoques de Patriots dos sistemas de defesa antiaérea israelenses não foram repostos,
porque estão baixos para os Estados Unidos também, por causa do fornecimento para a Ucrânia em anos anteriores e para a própria Europa, para a reposição, por sua vez, da Europa, que também forneceu para a Ucrânia. Então, naquele período em que o Trump falou em atacar o Irã por causa dos protestos, houve uma conversa entre Netanyahu e o Trump ficou impressionado, porque pela primeira vez o Netanyahu pediu para ele não atacar o Irã, porque ele tinha antes insuflado muitos ataques do ano passado, né? Ele arrastou os Estados Unidos. Arrastou os Estados Unidos. E naquele ataque do ano passado, de meados do ano passado, o Trump havia dito que havia obliterado o programa nuclear iraniano. Ora, se ele obliterou, por que agora ele vai atacar o Irã por causa do seu programa nuclear? Em 6 meses, o Irã é capaz de refazer o seu programa nuclear. Primeiro, ele não obliterou. E segundo, sim, o Irã está construindo instalações subterrâneas para o seu programa nuclear. A ameaça é real, mas tem aí esse componente das monarquias árabes que também sabem, como aconteceu, que vão sofrer ataques de mísseis iranianos como aliadas dos Estados Unidos, se houver esse ataque americano. Então, todos esses aliados do Oriente Médio estão pedindo para o Trump não fazer isso agora, e com a seguinte advertência: derrubar o regime iraniano não é possível só com bombardeios pontuais. Você precisa fazer um ataque, e inclusive terrestre. Você vai ter que ter operação terrestre. É uma operação de regime change, como foi feita no Iraque e no Afeganistão. E é isso que o povo americano não deseja. Multiplicada exponencialmente. Lógico. Não dá nem para comparar o que é o Irã Lógico. com o Iraque. É absolutamente fora da imaginação. Exato. Nunca se sabe se isso passa pela cabeça do Trump.